No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio 86 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre tempo e dinheiro, com o livro Mais Tempo, Mais Dinheiro, dos autores Gustavo Cerbasi, considerado uma das maiores referências em educação financeira do Brasil, e Christian Barbosa, considerado uma das maiores referências em gestão de tempo no Brasil. Ou seja, quando duas feras se unem para falar de um assunto que é de interesse de todos, certamente vem coisa boa por aí. Algumas pessoas têm muito dinheiro, mas vivem sem tempo para fazer as coisas de que mais gostam. Outras têm tempo de sobra, porém acabam não tirando proveito dessa disponibilidade por não possuírem recursos financeiros para isso. Ter mais tempo e mais dinheiro é o desejo de quase todo mundo, mas esses dois fatores precisam coexistir em equilíbrio para que se experimente o verdadeiro sentido de prosperidade. Neste livro você vai aprender a utilizar com sabedoria essas duas riquezas de forma sustentável, não só em benefício próprio, mas também das pessoas que o cercam. Os autores compartilham relatos de sucesso sobre como alcançar a independência financeira e uma rotina com muito menos urgências. Também dão dicas detalhadas e práticas que incluem classificar as atividades diárias em ordem de importância, restringir os grandes ladrões de tempo, como o e-mail e redes sociais, e melhorar a qualidade de consumo e investir em educação financeira. Então, se você está interessado em ter mais tempo e mais dinheiro, fique ligado que está começando agora o episódio 86 com o livro Mais Tempo, Mais Dinheiro. Olá, eu sou Gustavo Carriconde e sejam muito bem-vindos ao episódio 86 do Resumo Cast, sobre o livro Mais Tempo, Mais Dinheiro, de Christian Barbosa e Gustavo Cerbasi, dois grandes autores brasileiros. Tempo é dinheiro. Quantas vezes você já escutou isso? Será que realmente é verdade? Se fosse verdade, uma pessoa desempregada teria muito dinheiro. E isso não é verdade. A realidade é que tanto tempo quanto dinheiro são recursos. Para criar dinheiro, você precisa de tempo. Isso sim é verdade, mas é preciso também saber utilizar esse tempo. Portanto, tempo bem utilizado pode vir a se tornar dinheiro. Da mesma forma que tempo mal utilizado nunca irá se tornar dinheiro e será sempre desperdício de tempo. Vamos iniciar uma jornada nesse episódio nas mentes e metodologias de duas das grandes referências do Brasil sobre tempo e dinheiro, que são Christian Barbosa e Gustavo Cerbasi. Os autores do livro dizem que a sua riqueza é determinada pela maneira como você utiliza o seu tempo. Para utilizar bem o tempo, são necessárias habilidades, técnicas, conhecimentos e é preciso também motivação para entender por que você precisa aplicar essas técnicas. É necessário um plano e todo plano precisa ter um objetivo, uma meta. Em outras palavras, se você não tem uma certa ambição e um desejo de atingir algum resultado, não verá motivo nenhum para utilizar melhor o seu tempo. A grande ideia do livro é que tempo e dinheiro se complementam, mas não de forma automática. É preciso ativamente ou proativamente agir e modificar a sua vida para que a complementação do tempo e do dinheiro se transforme em riqueza. Certamente você conhece alguém que tem muito dinheiro, mas pouco tempo disponível para desfrutar desse dinheiro.
Ou alguém que tem muito tempo disponível e pouco dinheiro para conseguir desfrutar da melhor forma possível o tempo que tem disponível. Ou seja, riqueza e prosperidade é o equilíbrio entre tempo e dinheiro. Não dá mais para achar que prosperidade ou riqueza é apenas o acúmulo de dinheiro. Uma pessoa com muito dinheiro, mas com pouco tempo disponível para desfrutar desse dinheiro, não pode ser considerada uma pessoa próspera. Assim como uma pessoa que tem muito tempo, mas não consegue realizar os seus objetivos, seus desejos, seus sonhos, porque não tem dinheiro suficiente para isso, também não pode ser considerada uma pessoa próspera. A prosperidade está no equilíbrio entre dinheiro e tempo. Como ter mais tempo e mais dinheiro, esse é o objetivo deste episódio. Mas antes da gente começar a dar dicas práticas de como você pode melhorar a sua gestão de tempo e a sua gestão com o dinheiro, é importante você ter claro na sua mente, como o Gustavo comentou, qual é o seu objetivo, qual é a sua meta. Por que eu quero ter mais dinheiro ou por que eu quero ter mais tempo? Quando eu consigo identificar um objetivo claro de aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer, fica muito mais fácil de eu mudar os meus hábitos de tempo e de dinheiro para conseguir alcançar aquele objetivo. Se eu não tenho um objetivo e eu simplesmente quero ter mais tempo ou quero ter mais dinheiro, eu não vou ter uma motivação, motivo para tomar uma ação e conseguir atingir esse objetivo. Tudo começa com uma meta e um objetivo claro. Eu preciso ter um porquê, um propósito, por que eu quero isso. Então, primeiramente, reflita sobre isso. O que você gostaria de fazer de diferente hoje, se você tivesse mais tempo e mais dinheiro? Quando você conseguir identificar esses objetivos, aí sim, nós vamos começar a falar das ações práticas que você pode tomar para alcançar esse objetivo. Identifique o seu ciclo. Grande parte dos acontecimentos em nossas vidas são formadas por ciclos. E essa é a forma como as pessoas utilizam o seu tempo e também o seu dinheiro, de forma cíclica. Os autores identificaram 3 principais ciclos. Saber qual é o ciclo que você está irá facilitar na criação de uma estratégia para sair dele ou para permanecer nele, se você quiser. O primeiro ciclo é o ciclo da frustração. Nesse ciclo, as pessoas parecem que têm um azar natural para as coisas. Tudo dá errado. A cada semana, a cada mês, a cada ano, as complicações só aumentam e a vida delas só se tornam piores. Quem está nesse ciclo fica facilmente ansioso, pois não tem dinheiro para comprar o que quer. Não tem tempo disponível para se planejar e aproveitar a vida, e as tarefas e atividades se tornam sempre mais urgentes. Elas estão sempre apagando incêndios que poderiam ter sido evitados por um bom planejamento. Essas pessoas acabam não rendendo nos seus trabalhos e precisam fazer horas extras para compensar. Elas ficam com a saúde prejudicada e quando o novo ciclo recomeça, a sequência se repete. O segundo ciclo é o ciclo da sobrevivência. São aquelas pessoas que chegam em algum ponto de suas vidas e param. Não prosperam. São pessoas que os anos passam e elas permanecem iguais, com a mesma mentalidade, falando sobre os mesmos assuntos, frequentando os mesmos locais e também com o mesmo patrimônio. Essas pessoas são trabalhadoras, sim. Elas até podem ganhar bem mais, mas gastam tudo. Se recebem um aumento, os seus gastos também aumentam, pois nunca sobra nada. É uma vida na zona de conforto, onde um propósito maior de autodesenvolvimento não existe. E finalmente, vamos ver o terceiro ciclo, que é o ciclo da prosperidade. Aqui tudo parece dar certo. As pessoas conseguem achar tempo onde não existia. Dessa forma, elas podem investir em suas carreiras e nos seus negócios. Elas procuram se educar, evoluir, aprender e gerenciar melhor o seu tempo. Elas também melhoram a sua rede de contato, o seu networking. E isso possibilita com que elas façam melhores negócios, tenham mais clientes e também tenham mais possibilidade de serem promovidas. E aí, conseguiu identificar qual é o ciclo que você está? E qual é aquele que gostaria de estar? Tenha certeza de uma coisa:
O ciclo atual da sua vida foi determinado pelas suas escolhas do passado. Estar em um ciclo ou em outro é uma escolha. Se você acompanha o Resumo Cast há algum tempo, vai saber que nós fornecemos aqui conhecimento para que as pessoas passem para o ciclo da prosperidade. Mas a escolha para executar ou não o plano é sua. Gustavo, dos 3 ciclos, certamente o ciclo do meio, o ciclo 2, onde tudo continua igual, sempre da mesma forma, é o ciclo mais perigoso. E infelizmente é o ciclo onde tem mais pessoas atuando nesse momento. Pessoas que estão no ciclo da frustração, a própria frustração motiva ela a fazer alguma coisa diferente. Quando você está no ciclo 1, você sabe que tudo aquilo que você está fazendo está dando errado e você obrigatoriamente precisa mudar de alguma forma se você quiser ter resultados diferentes. A frustração te motiva a buscar alguma coisa. É por isso que muitas vezes pessoas que estão passando por um momento de dificuldade, de desemprego, de crise financeira, de crise no relacionamento ou até às vezes alguma doença, elas têm naquele momento da sua vida um clique, um start para mudar alguma coisa, mudar o trabalho, mudar o negócio, mudar os relacionamentos, mudar o lugar onde vive, mudar a mentalidade. Tudo muda quando você chega no fundo do poço e entra no ciclo da frustração. Agora, quando você está no ciclo cômodo, quando você está acomodado no seu trabalho, na sua vida, na sua rotina, é muito mais difícil você mudar. Muitas vezes você precisa ter uma frustração para conseguir dar um passo para frente. Você precisa dar um passo para trás para conseguir dar um passo para frente. E é aqui nesse ciclo onde se encontra a grande maioria dos brasileiros. Pessoas que trabalham para pagar as contas, que trabalham em busca de um aumento e quando conseguem um aumento, consequentemente, aumentam o seu custo de vida também. A pessoa ganha R$1.000, gasta 500, começa a ganhar R$2.000, gasta 2.000, passa a ganhar 5.000, começa a gastar R$10.000. Ou seja, uma bola de neve sempre focando no consumo. E o ciclo 3, certamente o ciclo da prosperidade, o ciclo onde todas as pessoas gostariam de estar, mas poucas estão dispostas a pagar o preço para chegar nesse ciclo. E talvez um dos principais princípios desse ciclo, que para você chegar nesse ciclo você inevitavelmente vai ter que abrir mão do curto prazo em favor de algum benefício do futuro, do longo prazo. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas do seu tempo ou do seu dinheiro para investir em você, para investir no seu negócio, para investir em coisas novas com o objetivo de sair daquela rotina, daquela corrida do rato no ciclo 2. Então, se você está no ciclo da frustração, fique feliz porque você já chegou no fundo do poço e certamente você vai ter um motivo para mudar de vida a partir de agora. Se você está nesse ciclo acomodado, talvez seja o momento de refletir e pensar se você quer seguir esse mesmo caminho até o final da sua vida. Como o Gustavo comentou, nós temos ciclos diferentes. Talvez você já alcançou um ciclo no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio. Seja o momento de criar um novo ciclo, de começar um novo ciclo. E nunca é tarde para começar. A gente tem milhares de exemplos de pessoas que começaram a empreender na terceira idade, pessoas que começaram a empreender muito novas, dos mais diferentes perfis e idades. Então, nunca é tarde para você mudar o seu ciclo. E quando você chega no ciclo da prosperidade, certamente, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você faz. Quanto mais tempo você tem, mais tempo você faz. Não por acaso que nós vemos como tantas pessoas milionárias conseguem gerenciar tantos negócios, como essas pessoas conseguem cada vez mais dobrar a sua riqueza, multiplicar o seu patrimônio, criar mais negócios, criar mais projetos. Essas pessoas, em tese, já não têm tempo, mas conseguem produzir mais tempo. Em tese, já têm muito dinheiro, mas conseguem produzir ainda mais dinheiro. Aí nós entendemos a diferença de mentalidade entre os 3 ciclos. Os autores criaram um método que é composto por 4 etapas. E a primeira etapa desse método é descobrir o que é importante para a sua vida. Se você não sabe como responder essa pergunta, ou seja, o que é importante para a sua vida, com certeza tem problemas para priorizar. E muito provavelmente você está perdendo tempo com coisas que não são importantes.
Falamos muito no Resumo Cast sobre propósito em diversos episódios, diversos livros, e esse primeiro passo do método nada mais é do que descobrir o que você precisa fazer e que está alinhado ao seu propósito de vida. Ou seja, o que você quer fazer com o seu tempo e com o seu dinheiro. Se eu te perguntasse agora o que é importante para a sua vida, você conseguiria dar uma resposta clara, precisa e que não deixasse dúvida sobre o seu propósito? Se por acaso você não conseguir dar essa resposta, isso já significa alguma coisa. E talvez signifique que seja a hora de parar para pensar sobre isso. Ou vai correr o risco de passar o resto da sua vida fazendo coisas que não são importantes para você. Gustavo, e essas são as duas principais desculpas que as pessoas dão. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Principalmente para começar um novo negócio, para começar um novo projeto, para fazer alguma coisa diferente. Muitas pessoas pensam, quando eu tiver tempo eu começo, quando eu tiver dinheiro eu faço. Bom, vamos pensar um pouquinho, vamos refletir e analisar essas duas afirmações. Eu não tenho tempo. Quando nós entendemos que o tempo é o mesmo para todo mundo, a pessoa mais rica do mundo ou a pessoa mais pobre do mundo tem exatamente a mesma quantidade de tempo. O tempo é um bem finito, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Você não vai ter mais tempo, você não vai esperar o dia que você tiver mais tempo, porque você nunca vai ter mais tempo. O tempo é um bem finito. A única diferença é quais são as prioridades dentro do tempo que você tem. É isso que muda. Algumas pessoas têm prioridades X e outras prioridades Y. Elas não têm mais tempo, elas têm melhores ou piores prioridades. Então, quais são as suas prioridades? E pare de usar essa desculpa que você não tem tempo. Não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Se você não está fazendo alguma coisa hoje, é porque aquilo não é prioridade para você na sua vida. Se você está dizendo que não está começando um negócio porque você não tem tempo, é porque isso não é prioridade para você hoje. Se você diz que não tem tempo para fazer atividade física, é porque isso não é prioridade para você hoje. Se você não tem tempo para estudar, é porque isso não é prioridade para você hoje. Então, quais são as suas prioridades? Quando você elenca as suas prioridades, você consegue usar o tempo a seu favor. Você molda o tempo conforme as suas prioridades e não ao contrário. E para de ficar delegando, terceirizando ou usando desculpas de que o dia que você tiver mais tempo, você nunca vai ter mais tempo. Pelo contrário, a probabilidade é que você tenha cada vez menos tempo. Por isso, a importância de saber escolher as prioridades da sua vida. E o mesmo é dito para o dinheiro. O Serbazi, inclusive, tem uma frase que diz: enriquecer é uma questão de escolhas. Escolhas. Você tem mais ou menos dinheiro simplesmente em função das escolhas que você faz. Quais são as escolhas que você faz, que você toma em relação ao seu dinheiro? Aonde você gasta o dinheiro, como você consome o seu dinheiro, se você guarda e investe o seu dinheiro, são escolhas suas. Ou seja, qualquer pessoa pode enriquecer. É simplesmente uma questão de escolha. Quando eu escolho não consumir algo de imediato, pensando no longo prazo, eu estou escolhendo enriquecer. Quando eu escolho trocar X por Y, é uma escolha que eu estou tomando para poder enriquecer. Quando eu escolho guardar um valor mensal, economizar um valor mensal e investir esse valor todo mês, é uma escolha. Quando eu diminuo meu padrão de consumo, paro de buscar status e tentar impressionar pessoas que eu não conheço em função de status, eu estou tendo uma escolha. Quando eu tenho uma escolha de, em vez de comprar um apartamento, alugar um apartamento, ou buscar um imóvel inferior por um período de tempo, ou trocar de carro por um carro inferior, tudo isso são escolhas. Ou seja, se você não tem dinheiro hoje, é porque você está fazendo as escolhas erradas. Quais são as escolhas que você está fazendo para a utilização do seu dinheiro e do seu tempo? Isso é a única coisa que define o sucesso que você tem na gestão do tempo e na gestão do dinheiro. Depois de descobrir o que é importante e que está relacionado com o seu propósito, é hora de cortar algumas coisas que não são importantes
e que não trazem retorno para a sua vida. Dizer não é muito difícil, principalmente em algumas situações. Na verdade, é uma arte, é uma habilidade que precisa ser aperfeiçoada através da prática, mas essa habilidade vai proteger o que realmente importa. Essa habilidade, de acordo com os autores, vai fazer com que a sua produtividade aumente. Escolher o que você não vai fazer na sua vida é extremamente importante para que você crie um padrão mental de comportamento, para que você modifique alguns hábitos e tenha alguma chance de utilizar melhor o seu tempo e dinheiro, principalmente para produzir riquezas. Algumas dicas que estão no livro que irão lhe ajudar a dizer não para o que não é importante são dicas relacionadas ao gerenciamento de assuntos ou tópicos que consomem a maior parte do tempo do ser humano hoje em dia, que são e-mails e redes sociais. Depois que você conseguiu definir as suas prioridades, o seu grande desafio é eliminar tudo aquilo que não é prioridade. Quando você coloca as prioridades no topo da lista, tudo aquilo que fica lá no final precisa ser cortado e eliminado. E você precisa cortar principalmente os ladrões do tempo. Ladrões do tempo são e-mails em excesso, são reuniões em excesso que não levam a lugar nenhum e não tem nenhuma produtividade. É tempo em excesso em deslocamento e trânsito. É tempo desperdiçado em microgerenciamento. É tempo desperdiçado em querer fazer tudo sozinho e não saber delegar as atividades dentro do seu negócio. É tempo desperdiçado em querer ser multitarefa e fazer várias coisas ao mesmo tempo e não fazer nada bem feito. É tempo desperdiçado não saber dizer não para muitas coisas e muitas ocasiões. Tudo isso são ladrões do tempo, e quando você consegue definir as suas prioridades, você elimina tudo aquilo que não é prioridade, tudo aquilo que consome o seu tempo e não é produtivo. Infelizmente, nós temos uma cultura no Brasil muito forte de associar quanto mais você trabalha, quanto mais tempo você passa no escritório, quanto mais ocupado você está, mais sucesso você tem. Isso não tem nenhuma relação, muito pelo contrário. Nós somos um dos países menos produtivos do mundo. As pessoas querem parecer que estão ocupadas para parecer que têm sucesso. E é justamente o contrário. Você tem que focar na produtividade, naquilo que produz resultados e não consome tempo, rouba tempo nos famosos ladrões do tempo. E o mesmo vale para o dinheiro também. Existem muitas coisas que são ladrões do dinheiro. E o Serbazer ele foca muito, fala bastante nos grandes gastos. Tem grandes gastos na sua vida, grandes decisões importantes que você vai tomar na sua vida financeira que podem afetar diretamente todo o seu futuro financeiro. E talvez as principais decisões financeiras sejam casa e carro. No momento que você escolhe uma casa, se você vai comprar ou alugar uma casa, se você vai financiar ou pagar à vista, se você vai morar na cidade X ou Y, no bairro X ou Y, isso é uma grande decisão que vai afetar uma grande parte do tempo da sua vida e uma grande parcela do seu rendimento mensal. O mesmo vale para o carro. Quando você toma a decisão de comprar um carro, de financiar um carro ou de não comprar um carro e utilizar outras alternativas de mobilidade, é uma decisão que vai consumir um grande tempo da sua vida e vai representar um grande custo do seu orçamento mensal também. Então, grandes decisões de carro, de casa, de financiamento, de dívidas podem ser ladrões do seu dinheiro. Você precisa cuidar dessas decisões, porque são essas decisões que vão fazer toda a diferença na escolha que você teve de enriquecer. Muita gente acha que nas pequenas coisas do dinheiro, ou se você economizar um cafezinho por dia, em 30 anos você vai ter comprado um carro, por exemplo. Tem muito educador financeiro que prega isso. E não que isso esteja errado, mas são nas grandes decisões do seu tempo, são nas grandes decisões do uso do seu dinheiro que realmente estão os grandes resultados. Se você mudar, se você tiver atenção e se você souber escolher de forma correta as grandes decisões do seu dinheiro e do seu tempo, certamente os seus resultados serão completamente diferentes. A terceira etapa do método é planejar o equilíbrio. Se você não gosta de planejar,
Isso já é um indicativo de qual é o ciclo que você está no momento. Planejamento aqui é a utilização de diversas ferramentas de gestão do tempo e também do dinheiro. O livro dá diversas dicas e sugestões, mas todo dia surgem novas e diferentes maneiras, técnicas, metodologias e ferramentas para que você consiga entender melhor o que está acontecendo com o seu tempo e com o seu dinheiro e como otimizá-los. Inevitavelmente, qualquer tipo de planejamento passa pela definição de metas. É preciso quebrar o trabalho, quebrar a jornada, quebrar os objetivos em metas de curto prazo, médio e longo prazo. E é necessário também saber quando essas metas foram atingidas. Ou seja, a meta precisa ter uma data. Ela precisa ser realista, ela precisa ser relevante para a sua realidade. Ela precisa lhe dizer alguma coisa, estar conectada com o seu propósito, para que você possa ter certeza que ela está lhe levando na direção certa. Gustavo, vamos usar como exemplo o planejamento financeiro. A maioria das pessoas não consegue guardar um dinheiro mensal ou começam a fazer uma poupança, começam a guardar um dinheiro todo mês, R$100 todo mês, R$1.000 todo mês, mas param durante o caminho. E um dos principais erros ao fazer um planejamento financeiro é justamente você começar pelo processo contrário. Quando você vai planejar o seu futuro financeiro, você começa pelos objetivos. O que eu quero ter? Eu quero fazer uma viagem para algum lugar. Eu quero acumular um patrimônio de R$1 milhão. Eu quero atingir a minha independência financeira. Quando eu identifico o meu motivo, seja ele de curto prazo, médio prazo, longo prazo, inclusive a gente pode ter um planejamento para cada um e uma aplicação financeira para cada um, eu consigo identificar qual é o valor deste meu sonho. Qual que é o valor de uma viagem? Qual que é o valor de acumular R$1 milhão? Esse já está claro. Qual que é o valor da minha independência financeira? Quando eu identifico esse valor, eu começo a criar metas mensais do que eu preciso então guardar e investir todo mês para conseguir alcançar o meu objetivo em X tempo. E quando a gente fala de planejamento financeiro, o tempo é uma das principais variáveis. Quanto mais tempo eu tenho, menos eu preciso colocar todo mês. E quanto menos tempo eu tenho, mais vou precisar colocar todo mês. Se eu tenho uma viagem a ser feita daqui a 1 ano, talvez eu vou ter que colocar mais dinheiro todo mês. Se eu planejar uma viagem para daqui a 3 anos, eu vou conseguir ter um espaçamento maior de tempo. Assim como se eu começar a cuidar da minha aposentadoria e da minha independência financeira desde jovem, eu vou ter mais tempo pela frente e vou poder então economizar, guardar e investir um valor menor todo mês. E vamos usar o exemplo da independência financeira, que é um grande sonho da maioria das pessoas, mas muitas vezes tão intangível. Como que eu consigo planejar a minha independência financeira? Bom, o primeiro passo é você conseguir identificar qual que é o seu custo fixo mensal. Quanto que você precisa hoje para viver de uma forma boa, tranquila, com qualidade de vida? O meu custo de vida mensal é de 5 mil, é de 10 mil, é de 20 mil, não importa. Qual que é o seu custo fixo mensal hoje que você precisa para viver? E lógico, quanto menor o seu custo fixo, melhor, né? Aí a gente faz um gancho com as decisões dos grandes gastos. Quando eu tive boas escolhas nas decisões de casa, de carro, nos grandes gastos, a probabilidade de eu ter um custo de vida fixo menor é muito maior. Então eu defini qual que é o meu padrão, qual que é o meu custo fixo de vida. Quando eu entendo esse número, eu consigo planejar quanto que eu preciso acumular de dinheiro para que uma aplicação mensal possa gerar essa mesma renda quando eu tiver alcançado essa meta financeira. Então eu consigo entender que se eu investir todo mês R$500, por exemplo, num prazo de 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu vou ter acumulado X de patrimônio e esse patrimônio, aplicado em uma aplicação financeira tradicional, vai me gerar o valor mensal que eu preciso para viver, para alcançar a minha independência financeira. Bom, o que eu estou querendo mostrar para vocês é justamente isso. Quando nós colocamos no planejamento um objetivo
final, fica muito mais fácil de traçar as metas de curto prazo, médio prazo para alcançar naquele objetivo. Se eu simplesmente tiver o intuito de guardar por guardar, eu não vou conseguir guardar dinheiro. Se eu quiser investir por investir, eu não vou conseguir continuar investindo. Eu preciso ter um objetivo, um plano da onde que eu quero chegar, e quando eu tenho um objetivo, um plano, eu sei o que eu preciso fazer todo mês. Eu vou ter que diminuir o meu custo de vida, eu vou ter que ganhar mais, eu vou ter que economizar mais, eu vou ter que investir mais, eu vou ter que buscar um investimento que traga uma rentabilidade maior, eu vou ter que assumir mais risco, eu vou ter que assumir menos risco. Tudo vai estar dependente do seu objetivo. O seu planejamento vai refletir o seu objetivo e a sua situação atual. O que você está consumindo reflete também muito bem quanto você valoriza o seu dinheiro e o seu tempo. Muita gente consome um monte de coisa simplesmente porque está na moda, simplesmente porque é da marca, simplesmente porque tem status. E quando você faz isso, você está literalmente jogando dinheiro e tempo fora, porque cada real que você gasta, ele tem uma proporção com o tempo que você teve para acumular aquele dinheiro. Todo dinheiro ele está atrelado a algum tempo que você teve de esforço para acumular aquele dinheiro. Então, antes de gastar o seu dinheiro, pense bem, né, o valor que tem aquele dinheiro, quanto que você teve que suar a sua camisa e o seu tempo para acumular aquele dinheiro. E pare de gastar simplesmente porque todo mundo gasta, simplesmente porque é da moda, porque é do status. Valorize o seu dinheiro. Pessoas prósperas, pessoas bem-sucedidas, ao contrário do que muita gente acha, gasta muito pouco. Pessoas prósperas não gostam de gastar dinheiro, gostam de ganhar dinheiro. E gastam unicamente naquilo que realmente elas precisam, aquilo que vai trazer alguma satisfação para elas. Gastam em experiência e não em posse. Então, cuidado com o que você gasta o seu dinheiro e como você gasta o seu tempo, porque isso certamente vai refletir na qualidade de vida e na forma como você vai ter mais tempo e mais dinheiro. 10 dicas finais para ter mais tempo e mais dinheiro. Para ter mais tempo, automatize, organize, reconheça suas distrações. Foque no macrogerenciamento e não no microgerenciamento. Faça pausas, mas não faça multitarefa. Descubra o seu ponto produtivo. Delegue corretamente. Diga pelo menos um não por dia. Aplique a colaboração e priorize suas tarefas diárias. 10 dicas para ter mais dinheiro. Gaste de forma consciente. Prefira ser em vez de ter. Faça o dinheiro trabalhar para você. Invista no aumento da renda. Gaste menos sem consumir menos. Esteja na moda, mas sem modismo. Tenha múltiplas fontes de renda. Crie rendas passivas. Pague menos impostos de forma legal. Automatize o seu plano. Espero que este episódio tenha ajudado você a ter mais tempo e mais dinheiro. Se você gostou do Resumo Cast de hoje, compartilhe com alguém que possa também se interessar por esse conteúdo. E se está procurando algum episódio do Resumo Cast que você lembra ter escutado, vários ouvintes entram em contato com a nossa equipe para perguntar algum detalhe sobre algum episódio. Saiba que você pode acessar resumocast.com.br/blog e lá existe um campo de pesquisa onde é possível fazer qualquer tipo de pesquisa em qualquer conteúdo ou episódio que a gente debateu no ResumoCast. Então visite resumocast.com.br/blog ou acesse através da nossa página principal e faça sua procura pelo título do episódio, nome do autor ou autores, conteúdo do episódio, pois todos os episódios estão transcritos e o texto dele pode ser buscado através do campo de pesquisa do nosso blog. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.